Olá, boa tarde. Nesse 7 de setembro eu vou falar um pouquinho sobre a perspectiva formalista e a perspectiva funcionalista da linguística e também um pouquinho sobre o surgimento da análise do discurso crítico, a ADC. Primeiro de tudo, se for possível, inscreva-se, dê like nesse canal, nesse vídeo e se inscreva no canal. Por quê? Porque eu estou desenrolando ainda o canal. Eu espero me estruturar e sua ajuda é muito bem-vinda, tá bem? Bom, boa tarde novamente. Vamos lá. A análise do discurso crítica, ela tem duas bases no estudo das letras em si. A primeira base é a formalista, da linguística em si. Essa base formalista, ela foi a que surgiu lá com Saussure, buscando o que? Formalizar e estruturar a ciência da linguagem, para poder formalizar uma perspectiva de falseabilidade e tornar a língua um objeto de estudos científicos, formal, ou seja, a possibilidade de falseá-lo. Com isso, foi buscado o quê? Formalizar, estruturar o objeto da linguagem. Então, investigar as suas estruturas, determinar suas regras, entendeu? Então, por isso que nós temos, inclusive, a gramática normativa, que é uma normatização. São normas empregadas na língua e o avião está passando exatamente agora. Tá um instante, tá? Enquanto isso, surgiram outras teorias, outros pensadores e começou a se questionar. Realmente a norma se emprega em tudo, em todos os contextos? E começou a se perceber que não, porque a língua ela é um objeto que funciona dentro de uma sociedade, ela interage com a sociedade, então ela tanto é um objeto que é utilizado pela sociedade como o objeto que molda a sociedade. Aí nessa perspectiva funcionalista, o que começou a se prezar foi a função da linguagem. Então, significa dizer o que? Que, por exemplo, uma carta enviada para alguém, um e-mail, no caso hoje em dia, né, enviado para alguém, ele não terá um papel específico em todos os contextos. E nós podemos observar isso claramente. Por exemplo, nós recebemos um e-mail na nossa caixa de entrada só porque é um anúncio. Ou seja, esse suporte que é o e-mail, que tem uma conotação mais formal, mais de trabalho, sendo utilizado para propaganda, que é um gênero textual totalmente diferente. Ou seja, o suporte começa a se evadir de um caráter específico e começa a ter outras, como é que eu posso falar, outros papéis que não aquele pré-definido ou que socialmente foi definido, tá bem? Inclusive nós vemos muito isso hoje em dia com o WhatsApp, porque diversas conversas, diversas empresas estão até comprando celulares para seus funcionários, para esses funcionários utilizarem o WhatsApp, porque é uma ferramenta muito mais rápida de trabalho. Porém, o WhatsApp inicialmente surgiu como uma ferramenta de conversas informais e não conversas formais de trabalho. Então, o gênero textual, a função da língua, ela tem sua função, seu suporte diretamente ligado aos contextos da sociedade, que a sociedade emprega a ele. Contudo, tem um autor chamado, a minha colinha aqui, chamado Marcuse, e Marcuse ele afirma que, não, realmente, a perspectiva funcionalista, que é a perspectiva que a análise do discurso crítico vai se basear, vai se desenvolver a partir dela, tem grandíssima razão. Realmente, um outdoor não vai necessariamente fazer uma propaganda de venda de produto.
pode fazer propaganda de um político, seja lá do que for, vai fazer propaganda de algo, mas não necessariamente de um produto, entendeu? O e-mail ele pode ser utilizado em um contexto formal ou para propaganda, por exemplo. Hoje em dia nós vemos até, inclusive na plataforma YouTube, os shorts sendo utilizados como meio de propaganda, inclusive para quem produz conteúdo. Então, os gêneros textuais junto com o seu suporte se confundem na hora de produzir os sentidos na sociedade. Isso Marcuse fala. Ok, os funcionalistas estão corretos. Porém, ele começou a se preocupar e indagar uma questão. Os funcionalistas estão corretos, mas os formalistas também estão corretos em determinadas questões. Por quê? A língua, toda a língua, ela tem uma estrutura específica. Essa estrutura, ela é viva com a língua. Por isso que quem estuda as letras já aprende desde o primeiro período de sua graduação, seja letras português, inglês, não importa. Letras, literatura, que com certeza deve ser um curso maravilhoso, mas quem estuda letras, desde o início do período, já vai ter ciência de que a língua é viva, ou seja, ela vai se transformar, se moldar através dos séculos, de forma diacrônica e também sincrônica, tá bem? Ou seja, através do tempo e através dos contextos sociais. Mas, novamente, Marcuse ele afirma, é temerário reduzir a linguagem a seu papel de ferramenta social, bem como reduzi-la ao caráter formal, imanente do sistema linguístico, pois língua não é forma nem função, e sim atividade significante e constitutiva, ou seja, significante em relação à produção de significados, constitutiva porque ela se constitui como um objeto, com um fenômeno com uma lógica interna, tá bem? Nesse sentido, nós temos os estudos sobre a análise do discurso crítico. Por que a análise do discurso? Porque o objeto de estudo em si não vai ser mais apenas a palavra ou a estrutura da palavra, e sim o discurso e o que envolve o discurso, o contexto social, a plataforma ou o suporte que ele é empregado, quem propaga o discurso e por que é crítico? É crítico porque quem fará pesquisa neste âmbito, ele vai analisar a estrutura do texto, o suporte do texto, a escolha de palavras, inclusive até mesmo o posicionamento de um objeto direto, indireto, de um advérbio na frase, que são questões que realçam destaque ou não para um determinado objeto. E quem estiver pesquisando nessa área vai ter que fazer um discurso crítico, vai ter que fazer indagações e apontar os interesses por trás desse discurso. Ou seja, é o próprio discurso que passa a ser objeto do estudo e é utilizado a teorização da linguística formal, funcionalista ou até mesmo gerativista hoje em dia, que o nosso grandíssimo autor, pensador, filósofo, Noam Chomsky, ele propõe também. Nesse sentido ainda, nós temos a ideologia, que permeia o análise do discurso crítico. Nós temos a teoria do poder, que também vai permear, e a ideologia ela serve como uma propaganda de uma dominação. Nós temos quem faz a análise do discurso crítico entende que a ideologia ela sempre estará sendo direcionada pela classe que domina a sociedade naquele momento, naquele instante. E o poder
ele é a apropriação dos meios de propagação da ideologia. Rafael, mas a ideologia só possui aquele que está no poder? Não. Diversas esferas possuem ideologias, inclusive ideologias diversas. Nós vemos hoje em dia no Brasil muito essa questão de direita e esquerda, são dois tipos de ideologias divergentes, que não são necessariamente uma da classe dominante, a outra não. E, inclusive, é muito ligado, não é entrando nesse assunto de direita e esquerda, mas é comumente associado à direita, à classe dominante. Assim, muitas pessoas da direita que não são da classe dominante, são pobres. Porém, segundo a análise do discurso crítico, a classe dominante que tiver o pensamento mais à esquerda ou mais à direita utilizará o seu poder, que são as ferramentas de dominação, escolas, meios de comunicação, vídeo, TV, jornal, tudo isso, para propagar sua ideologia e fazer com que a classe dominada também se sinta representada por essa mesma ideologia e comece a propagar a ideologia e fazer a manutenção dessa ideologia. Graças a tudo isso, nós traremos também na análise do discurso crítico duas perspectivas que não é muito comum de se falar no curso de letras, mas são importantes. É comum falar no curso de psicologia, que são a subjetividade do indivíduo e o próprio sujeito. Tá? Não sujeito, eu não estou falando da perspectiva de sujeito, verbo, advérbio, não. Eu estou falando do sujeito como o ser, o indivíduo. Por quê? Porque para a psicologia, todo indivíduo ele é um objeto, vou falar assim, um objeto específico na sociedade, porém ele possui uma subjetividade, ou seja, além de ele não é apenas um objeto isolado, ele constrói uma subjetividade, ou seja, ele de certa forma é único. Porém, novamente, ao mesmo tempo que ele é único, ele constrói sua subjetividade através da sociedade. Então, ele tem uma perspectiva de criação subjetiva, na verdade, intersubjetiva. Ou seja, existe a interação para poder se criar essa subjetividade. E é nesse sentido que nós podemos pegar a intersubjetividade criada pelos seres vivos, carro chegando, pelos indivíduos de modo geral, e perceber que a análise do discurso crítico ela vai analisar textos e contextos produzidos por diversas pessoas, e essas diversas pessoas vão ter, de certa forma, contato no mínimo ou dominação dos poderes. Essas pessoas serão influenciadas e influenciarão outras pessoas através da ideologia, ao mesmo tempo que estão constantemente propagando sua subjetividade através da intersubjetividade, de necessariamente ter que fazer uma comunicação na sociedade e espalhar e receber constantemente novas informações e moldar seu caráter pela sociedade, e ter seu caráter moldado pela sociedade e ao mesmo tempo moldar a sociedade através do seu caráter. Ficou meio difuso, sim, porque são questões mais abstratas essas. Mas ainda assim eu acho muitíssimo interessante. Bom, se você chegou até aqui, eu não creio que tenha chegado. Se chegou, deixa um comentário, por favor. Eu sei que são questões muito abstratas, como eu já falei, sim. Mas eu pretendo em algum momento tomar um tempo maior para poder falar de pontos específicos. Então, por exemplo, analisar apenas o sujeito, analisar apenas a subjetividade em uma perspectiva psicológica, em uma perspectiva também do campo das letras, analisar apenas um tipo de objeto pesquisado pela análise do discurso crítico, por exemplo, analisar apenas a ideologia, analisar apenas
o poder. Obviamente, esses objetos eles sempre se interrelacionam, mas ainda assim, por conta de didática e pesquisa, isolá-los para poder fazer vídeos específicos. Mas isso eu deixaria para outra hora porque eu estou realmente sem tempo, porque é trabalho, faculdade, casa, dormir 11 horas. Mas eu farei isso, prometo, próxima semana, tá bem? Bom, novamente, um grande abraço, fiquem bem, eu espero. E se chegou até aqui novamente, comenta, chega até o final do vídeo. Se não chegou, não estará escutando isso. Mas mesmo assim eu agradeço por pelo menos ter aberto o vídeo. Se chegou até aqui, deixa o like e se inscreva no canal, tá bem? Só relembrando, tchau, tchau. Fiquem